Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Desde já agradeço o carinho da sua audiência e convido você a participar do nosso programa. Como o Maicon Santos, posso mandar a minha mensagem através do YouTube. youtube.com/Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você receber no seu dispositivo toda vez que a Antena Esportiva entrar no ar. Além disso, você pode nos acompanhar e deixar a sua mensagem no Facebook da Rádio Antena Esportiva, facebook.com/Rádio AE Esportes, facebook.com/Rádio AE Esportes. Você também pode nos acompanhar pelo aplicativo que está disponível na Google Play e na Apple Store. É de graça e não ocupa espaço na memória do seu dispositivo. E você pode também seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. Twitter, @se liga na Antena, e Instagram, @Rádio Antena Esportiva. Antes de falarmos do concurso 954 neste final de semana, quero mandar um alô para a galera que participou do Lotecando na semana passada. Mamãe Loteca, Mamãe Palpite Feliz Loteca. E também o Eduardo Andrade, que já é nosso fã. Ele comentou dizendo que o nosso canal no YouTube é show de bola e que ele não perde um Lotecando, sempre com boas análises, parabenizando a nossa equipe. Agora sim, vamos falar do concurso 954, que está com prêmio acumulado. R$500 mil é o prêmio para quem acertar os 14 jogos do concurso deste final de semana. E tem jogos válidos pelo Brasileirão Séries A e B, além de alguns jogos pelas ligas europeias, como a Ligue 1, a Série A Team e a Liga Portugal. Vamos então passar essa programação para você anotar e saber que vamos analisar todos esses 14 jogos para você, quem sabe, faturar esse prêmio de R$500 mil. Jogo 1, Palmeiras e Flamengo. Jogo 2, Atalanta e Fiorentina. Jogo 3, América Mineiro e Atlético. Jogo 4, Monaco e Olympique de Marselha. Jogo 5, Sampaio Correia e Operário Ferroviário. Jogo 6, Sporting Lisboa e Porto. Jogo 7, Juventude Cuiabá. Jogo 8, CRB e Goiás. Jogo 9, Santos e Bahia. Jogo 10, Grêmio e Ceará. Jogo 11, Milan e Lazio. Jogo 12, Fortaleza e Atlético Mineiro. Jogo 13, Atlético Goianiense e Corinthians. E jogo 14, Fluminense e São Paulo. Todos esses 14 jogos serão analisados aqui no som da Antena Esportiva. Então, não desligue o seu dispositivo, seja você acompanhando pelo YouTube, seja pelo Facebook, seja pelo nosso aplicativo, para você, repito, quem sabe, faturar o prêmio de R$500 mil. Vamos então começar as nossas análises pelo jogo 1, Palmeiras e Flamengo. Domingo, 4 da tarde, no Allianz Parque, pela rodada 20 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Palmeiras é o segundo colocado com 35 pontos e o Flamengo é o quinto com 31. Na rodada passada,
o Verdão venceu o Atlético em casa por 2-1 e o Flamengo foi vencedor contra o Santos fora de casa, 4-0 foi o placar final. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras do técnico Abel Ferreira conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Flamengo do técnico Renato Gaúcho vem de 4 vitórias e 1 empate. Como mandante em 2021, o Palmeiras fez 23 jogos com 14 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Já o Flamengo como visitante, em 22 jogos, conseguiu 15 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 30% de chances de vitória para o Palmeiras, 23% de chances de empate e 46% de chances de vitória para o Flamengo. Vamos às dicas, vamos às tips para este jogo 1. O Palmeiras sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 20 jogos pela Série A. Além disso, o time paulista foi derrotado apenas 2 vezes nos últimos 10 jogos como mandante por todas as competições. Foram 8 vitórias e 2 derrotas neste meio tempo. Já o Flamengo defende uma invencibilidade de 8 jogos seguidos como visitante por todas as competições. Foram 7 vitórias e 1 empate. E o Mengão está invicto contra o Palmeiras na Série A há 7 partidas, ou seja, desde 2018 foram 4 vitórias e 3 empates. Jogo 2, Atalanta e Fiorentina. Sábado, 3h45 da tarde, no horário de Brasília, na Gewiss Arena, pela rodada 3 da Série A Team, o campeonato italiano. A Atalanta é a nona colocada com 4 pontos e a Fiorentina vem logo atrás na 10ª posição com 3 pontos ganhos. Na rodada passada, a Atalanta empatou sem gols com o Bolonha em casa, enquanto a Fiorentina bateu o Torino por 2-1 jogando em casa. Nos últimos jogos, a Atalanta conquistou uma vitória e um empate e a Fiorentina vem de uma derrota e uma vitória. Como mandante na temporada, a Atalanta jogou uma vez e empatou. Como visitante, a Fiorentina jogou uma vez e perdeu. De acordo com as porcentagens, 33% de chances de vitória para a Atalanta contra 43% de chances de empate e 24% de chances de vitória para a Fiorentina. Vamos às dicas para este jogo 2. A Atalanta sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 31 jogos pela Série A Team. A Atalanta também defende uma invencibilidade de 6 jogos como mandante em partidas contra a Fiorentina. 3 vitórias e 3 empates nos últimos 6 jogos. E a Fiorentina vive um jejum de 3 jogos consecutivos sem vitória sobre a Atalanta, ou seja, desde 2020 a Fiorentina não sabe o que é vencer a rival deste final de semana. Você já é inscrito no nosso canal no YouTube? Ainda não? Tá esperando o que para se inscrever? youtube.com/Antena Esportiva. Eu gosto de repetir a frase do nosso Marcelo Júnior. É o seguinte: se inscrever no nosso YouTube não ofende ninguém. Então, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você receber no seu dispositivo toda vez que a Antena Esportiva entrar no ar. Deixe o seu like no vídeo do Lotecando e deixe também o seu comentário para você ganhar o alô da nossa equipe. youtube.com/Antena Esportiva. Recado dado, então vamos para a análise do jogo 3 entre América Mineiro e Atlético. Sábado, 4 da tarde, na Arena Independência, pela rodada 20 do Brasileirão Série A. O Coelho é o 17º colocado com 18 pontos, o Furacão é o 9º com 24. Na rodada passada, o América Mineiro venceu o Ceará em casa por 2-0 e o Atlético empatou em casa com o Sport Recife em 0-0. Além disso, o Atlético disputou um jogo neste meio de semana pelo Campeonato Paranaense e acabou sendo superado pelo Cascavel fora de casa por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o América Mineiro conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Atlético vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.
Notem que o time paranaense vem de 4 jogos consecutivos sem vitória. Como mandante em 2021, o América Mineiro disputou 20 jogos com 7 vitórias, 7 empates e 5 derrotas, enquanto o Atlético, na condição de visitante, disputou 23 jogos com 9 vitórias, 2 empates e 12 derrotas. De acordo com as porcentagens, 41% de chances de vitória para o América Mineiro, 31% de chances de empate e 28% de chances de vitória para o Atlético. Vamos às dicas. O América Mineiro sofreu apenas uma derrota nos últimos 6 jogos pela Série A. Além disso, o Coelho venceu os últimos 4 jogos como mandante contra o Atlético, ou Atlético Paranaense, que mudou de nome em 2018 e com isso, desde 2001, o América Mineiro conseguiu vitórias contra o time paranaense. Já o Atlético vem de 5 derrotas consecutivas como visitante pela Série A. E o Furacão venceu apenas um dos últimos 10 jogos pela Série A. Jogo 4, mais um jogo por ligas europeias. Monaco e Olympique de Marselha. Sábado, 4 da tarde, no horário de Brasília, no Stade Louis II, pela rodada 5 da Ligue 1. O Monaco é o 14º com 4 pontos e o Olympique de Marselha é o 5º com 7 pontos ganhos. Na rodada passada, o time do Principado bateu o Troyes por 2-1 fora de casa, enquanto o time do técnico Jorge Sampaoli e do volante Gerson, ex-Flamengo, bateu o Saint-Étienne por 3-1 atuando em casa. Nos últimos 5 jogos, o Monaco, que disputou partidas pela fase preliminar da Champions League, conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Olympique, que ainda não disputou outra competição a não ser a Ligue 1, vem de 2 vitórias e 1 empate. Como mandante na temporada, o Monaco jogou 4 jogos com 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Olympique, na condição de visitante na temporada, jogou apenas uma vez e venceu. De acordo com as porcentagens, 29% de chances de vitória para o Monaco, 31% de chances de empate e 40% de chances de vitória para o Olympique de Marselha. As dicas para este jogo 4 são as seguintes. O Monaco sofreu 5 derrotas nos últimos 27 jogos pela Ligue 1. Além disso, o time do Principado venceu os últimos 2 jogos como mandante contra o Olympique de Marselha, isso que por sua vez venceu apenas 2 dos últimos 14 jogos como visitante pela Ligue 1. Além disso, o Olympique foi derrotado apenas uma vez nos últimos 11 jogos pela Ligue 1. Você já conhece o nosso Facebook? facebook.com/radioaesportes? Ainda não? Então curta e siga a nossa página lá. Você pode acompanhar todos os jogos e toda a nossa programação que é feita com qualidade pela Antena Esportiva. Então siga o nosso Facebook, Rádio AE Esportes. Jogo 5, Sampaio Corrêa e Operário Ferroviário. Sábado, 4h30 da tarde, no Castelão, em São Luís, pela rodada 23 do Brasileirão Série B. O Sampaio Corrêa é o 8º colocado com 34 pontos e o Operário Ferroviário é o 10º com 32. Na rodada passada, a Bolívia Querida perdeu fora de casa para a Ponte Preta por 3-2, enquanto o Fantasma foi superado em casa pelo Vitória 1-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Felipe Surian conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto a equipe paranaense vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Operário Ferroviário vem de 2 derrotas consecutivas. Como mandante na temporada, o Sampaio Corrêa atuou 20 vezes, com 11 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, enquanto o Operário, na condição de visitante, jogou 19 vezes, com 6 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. De acordo com as porcentagens, 45% de chances de vitória para o Sampaio Corrêa,
30% de chances de empate e 25% de chances de vitória para o Operário Ferroviário. Vamos às dicas. O Sampaio Corrêa jamais venceu o Operário Ferroviário na história do duelo. Foram 3 jogos com 1 empate e 2 derrotas. Além disso, a Bolívia Querida sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 10 jogos como mandante na Série B. 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Já o Operário Ferroviário venceu apenas 2 dos últimos 6 jogos pela Série B. 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. E o Fantasma vive um jejum de 2 jogos seguidos sem vitória como visitante na Série B, 1 empate e 1 derrota. Jogo 6, Sporting Lisboa e Porto. Clássico neste sábado às 4h30 da tarde no horário de Brasília, no José Alvalade, pela rodada 5 da Liga Portugal, o campeonato português. O Sporting é o terceiro com 10 pontos, mesma pontuação do Porto, que é o segundo colocado. Os dois estão separados pelos critérios de desempate. O Sporting empatou com o Famalicão fora de casa em 1-1, enquanto o Porto vem de vitória sobre o Arouca por 3-0. Nos últimos jogos, o Sporting conseguiu 3 vitórias e 1 empate. O Sporting, portanto, vem aí de uma fase invicta, assim como o Porto, com 3 vitórias e 1 empate também. Como mandante na temporada, o Sporting jogou 2 vezes e venceu as 2, enquanto o Porto, como visitante, jogou 2 vezes, venceu 1 e empatou 1. De acordo com as porcentagens, 35% de chances de vitória para o Sporting Lisboa, 37% de chances de empate e 28% de chances de vitória para o Porto. Vamos às dicas. O Sporting Lisboa defende uma invencibilidade de 19 jogos como mandante pela Liga Portugal. Além disso, os Leões vêm de 5 vitórias consecutivas como mandante na Liga Portugal. Já o Porto está invicto a 32 partidas pela Liga Portugal. E o Dragão vive um jejum de 3 jogos sem vitória sobre o Sporting Lisboa. De lá para cá, 1 vitória e 2 empates. Já baixou o nosso aplicativo? Ainda não? Nosso aplicativo está disponível na Google Play e na Apple Store. É só você procurar por Antena Esportiva e você vai encontrar gratuitamente o nosso app e ter Antena Esportiva na palma da sua mão. Jogo 7, Juventude e Cuiabá. Sábado, 5 da tarde, no Alfredo Jaconi, pela rodada 20 do Brasileirão Série A. O Juventude é o 13º com 23 pontos e o Cuiabá é o 11º com 24 pontos. O Juventude vem de empate com o Corinthians em 1-1, fora de casa, enquanto o Cuiabá bateu o Santos em casa na Arena Pantanal por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Papo de Caxias do Sul conseguiu 1 vitória e 4 empates. O Juventude vem de 4 empates consecutivos e o Cuiabá vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Cuiabá passa por uma fase invicta que já dura 3 partidas. Como mandante em 2021, o Juventude disputou 16 jogos, com 8 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, enquanto o Cuiabá, como visitante em 2021, disputou 19 jogos, com 8 vitórias, 10 empates e apenas 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 38% de chances de vitória para o Juventude, 31% de chances de empate e 31% de chances de vitória para o Cuiabá. As dicas são as seguintes. O Juventude sofreu apenas 1 derrota nos últimos 8 jogos como mandante pela Série A. Além disso, o Juventude venceu apenas 1 dos últimos 6 jogos pela Série A. Já o Cuiabá defende uma invencibilidade de 8 jogos seguidos como visitante na elite do Brasileirão e o Auriverde da Baixada sofreu 1 derrota nos últimos 7 jogos pela Série A do Brasileirão. Jogo 8, CRB e Goiás.
sábado 9 da noite no Rei Pelé, pela rodada 23 do Brasileirão Série B. O CRB é o vice-líder da segundona com 40 pontos e logo atrás está o Goiás, na terceira posição com 39. Na rodada passada, o CRB bateu Confiança fora de casa por 2-1 e o Goiás ficou no empate em 1-1 com o Cruzeiro atuando na condição de mandante. Nos últimos 5 jogos, as duas equipes passaram por fase invicta. O CRB vem de 2 vitórias e 3 empates, enquanto o Goiás vem de 3 vitórias e 2 empates. Como mandante na temporada, o CRB jogou 22 vezes com 12 vitórias, 8 empates e apenas 2 derrotas, enquanto o Goiás, como visitante, em 18 jogos, venceu 5, empatou 8 e perdeu 5. De acordo com as porcentagens, 45% de chances de vitória para o CRB, 28% de chances de vitória para o empate acontecer e 27% de chances de vitória para o Goiás. O CRB defende uma invencibilidade de 15 jogos como mandante na Série B. O CRB venceu os 3 últimos duelos em casa contra o Goiás, ou seja, desde 2016, só vitória para os regatianos em cima do Esmeraldino, que defende uma invencibilidade de 8 jogos seguidos na Série B. Além disso, o Goiás foi derrotado apenas 2 vezes como visitante nesta Série B. Foram 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Jogo 9, Santos e Bahia. Sábado 9 da noite na Vila Belmiro pela rodada 20 do Brasileirão Série A. O Peixe é o 14º colocado com 22 pontos e o Bahia é o 16º, é o último antes da zona de rebaixamento com 21 pontos. Na rodada passada, o Santos foi derrotado fora de casa pelo Cuiabá por 2-1, enquanto o Bahia superou o Fortaleza com um show do colombiano Rodallega 4-2. Nos últimos 5 jogos, o Santos, que demitiu o técnico Fernando Diniz e contratou o Fábio Carille, vem de 1 empate e 4 derrotas, enquanto o Bahia venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Como mandante em 2021, o Santos vem de 25 jogos com 14 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Já o Bahia, como visitante, acumulou 9 vitórias, 6 empates e 11 derrotas em 26 jogos. De acordo com as porcentagens, 42% de chances de vitória para o Santos, 25% de chances de empate e 33% de chances de vitória para o Bahia. Vamos às dicas. O Santos sofreu apenas 4 derrotas nos últimos 26 jogos como mandante pela Série A. Além disso, o Peixe venceu apenas 1 dos 9 jogos mais recentes pela Série A. O Bahia, por sua vez, venceu apenas 2 dos últimos 10 jogos por todas as competições. 2 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. E o tricolor baiano vive um jejum de 6 jogos sem vitória como visitante por todas as competições. Lembrando que você pode fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das loterias Caixa até este sábado às 2 da tarde. A aposta mínima nas casas lotéricas custa R$ 3,00, a aposta mínima nos canais online custa R$ 30,00, isso porque você precisa utilizar cartão de crédito. Jogo 10, Grêmio e Ceará, domingo 11 da manhã na Arena do Grêmio pela rodada 20 do Brasileirão Série A. O Grêmio é o 19º colocado com 16 pontos e o Ceará é o 10º com 24 pontos. O Grêmio, na rodada passada, perdeu para o Corinthians fora de casa por 1-0, em casa, melhor dizendo, por 1-0. E o Ceará também perdeu, só que fora de casa para o América Mineiro pelo placar de 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio, do técnico Felipão, conquistou apenas 2 vitórias e 3 derrotas. O Grêmio vem de 2 derrotas consecutivas, enquanto o Ceará vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Ceará vive uma má fase que já dura 4 jogos, são 4 jogos sem vencer e isso custou o cargo do técnico Guto Ferreira, que foi substituído pelo Thiago Nunes. Como mandante em 2021, o Grêmio
conquistou 14 vitórias, 5 empates e 6 derrotas nos 25 jogos que fez. E o Fortaleza, como visitante, em 23 jogos, conseguiu 5 vitórias, 13 empates e 5 derrotas. De acordo com as porcentagens, 43% de chances de vitória para o Grêmio, 29% de chances de empate e 28% de chances de vitória para o Ceará. O Grêmio venceu os últimos 3 jogos como mandante contra o Ceará. Além disso, o tricolor gaúcho vem de 2 derrotas consecutivas como mandante. Já o Ceará vive um jejum de 12 jogos sem vitória como visitante por todas as competições, um longo jejum. E o Vozão sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 14 jogos pela Série A. Jogo 11, Milan e Lazio. Domingo, 1 da tarde, no horário de Brasília, no San Siro, pela rodada 3 da Série A Team, o campeonato italiano. O Milan é o 4º colocado com 6 pontos e a Lazio é a líder, com a mesma pontuação, os dois times separados pelos critérios de desempate. Na rodada passada, o Milan bateu o Cagliari por 4-1 em casa e a Lazio aplicou um sapé caiaiá para cima do Spezia pelo placar de 6-1. O Milan disputou 2 jogos nesta temporada e venceu os 2, assim como a Lazio. Como mandante, o Milan jogou um jogo e venceu, e como visitante, mesmo retrospecto da Lazio, um jogo, uma vitória. De acordo com as porcentagens, 39% de chances de vitória para o Milan, 33% de chances de empate e 28% de chances de vitória para a Lazio. O Milan vive um período de 7 jogos de invencibilidade pela Série A Team. Além disso, os rossoneiros sofreram apenas uma derrota nos últimos 6 jogos em casa pelo campeonato italiano. Dos últimos 10 jogos na casa do Milan, a Lazio venceu apenas 3 vezes. Foram 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Lembrando, o prêmio para este concurso 954 da Loteca, R$500 mil, prêmio acumulado, já que ninguém acertou os resultados dos 14 jogos. Vale lembrar que no concurso passado tivemos um empate atípico entre Brasil e Argentina, já que o jogo foi paralisado aos 5 minutos do primeiro tempo. Todo mundo sabe o porquê, não preciso falar aqui. E, para fins de apuração, a Caixa Econômica Federal considera o resultado do jogo quando a partida foi paralisada. Então, como terminou 0-0, deu coluna do meio. Azar para quem apostou vitória do Brasil ou vitória da Argentina. Muito bem, vamos ao jogo 12. Fortaleza e Atlético Mineiro. Domingo, 4 da tarde na Arena Castelão, pela rodada 20 do Brasileirão Série A. O Fortaleza é o 3º colocado com 33 pontos e o Atlético Mineiro é o líder com 39. Duas equipes que estão na parte de cima da tabela e na zona de classificação para a Taça Libertadores da América do ano que vem. O Fortaleza foi superado pelo Bahia por 4-2 na rodada passada, enquanto o Atlético Mineiro empatou fora de casa com o Red Bull Bragantino em 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza do Vojvoda conseguiu 4 empates e 1 derrota. Fortaleza vem de uma série sem vencer, enquanto o Atlético Mineiro do técnico Cuca conseguiu 3 vitórias e 2 empates. Ao contrário do rival deste final de semana, passa por uma fase invicta. Como mandante na temporada, o Fortaleza jogou 24 vezes, com 14 vitórias, 9 empates e apenas 1 derrota, enquanto o Atlético Mineiro, como visitante na temporada, fez 25 jogos com 15 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. De acordo com as porcentagens, 34% de chances de vitória para o Fortaleza, 27% de chances de empate e 38% de chances de vitória para o Atlético Mineiro. O Fortaleza está invicto como mandante nesta Série A. Foram 6 vitórias e 3 empates. Além disso, o tricolor cearense
venceu apenas um dos últimos 6 jogos pela Série A. Já o Atlético Mineiro defende uma invencibilidade de 11 jogos pela Série A. E o Galo vem de 5 jogos de invencibilidade como visitante por todas as competições. Jogo 13, Atlético Goianiense e Corinthians. Domingo, 6h15 da tarde, no Antônio Ascioli, pela rodada 20 do Brasileirão Série A. O Dragão é o 8º com 25 pontos, enquanto o Timão é o 6º com 28 pontos. O Atlético Goianiense na zona da Copa Sul-Americana e o Corinthians na zona de classificação para a Libertadores da América. Na rodada passada, as duas equipes tiveram jogos com coluna do meio. O Dragão empatou em casa com o Internacional em 0-0, enquanto o Corinthians empatou com o Juventude em casa pelo placar de 1-1. Nos últimos 5 jogos, as duas equipes passaram por a série invicta. O time do técnico Eduardo Barroca, o Atlético Goianiense, vem de uma vitória e 4 empates. O Atlético Goianiense, apesar da fase invicta, vem de um jejum de 2 jogos sem vitória. E o Corinthians vem de 3 vitórias e 2 empates. Como mandante na temporada, o Atlético Goianiense jogou 21 vezes, com 8 vitórias, 11 empates e apenas 2 derrotas. E o Corinthians, na condição de visitante, jogou 21 vezes, com 11 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 38% de chances de vitória para o Atlético Goianiense, 31% de chances de empate e 31% de chances de vitória para o Corinthians. Vamos às dicas. O Atlético Goianiense vive um jejum de 7 jogos sem vitória como mandante. Foram 5 empates e 2 derrotas. O Dragão, além disso, foi derrotado apenas 2 vezes nos últimos 16 jogos como mandante na Série A. Já o Corinthians vive um jejum de 6 jogos seguidos sem vitórias contra o Atlético Goianiense. E o Timão sofreu apenas uma derrota nos últimos 11 jogos como visitante pela Série A. Por que eu digo para você se inscrever no nosso YouTube, para você curtir o nosso Facebook, Rádio AE Esportes, e baixar o nosso aplicativo? Para você acompanhar o jogo 14, Fluminense e São Paulo, domingo 8h30 da noite no Maracanã, pela rodada 20 do Brasileirão Série A, portanto, jogo com cobertura total da Antena Esportiva. Muito bem, o Fluminense é o 7º colocado com 25 pontos e o São Paulo é o 15º com 22. Na rodada passada, o Flusão bateu a Chapecoense por 2-1, jogo que você acompanhou aqui no som da Antena Esportiva, e o São Paulo empatou com o Juventude fora de casa em 1-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Marcão conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Fluminense está invicto a 3 partidas e o São Paulo também está invicto a 3 partidas. Só que nos últimos 5, conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Fluminense disputou 25 jogos com 11 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. E o São Paulo, como visitante na temporada, em 14 jogos, conseguiu 9 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. De acordo com as porcentagens, 36% de chances de vitória para o Fluminense, 26% de chances de empate e 38% de chances de vitória para o São Paulo. Portanto, um duelo que promete muito equilíbrio. O Fluminense sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 14 jogos como mandante pela Série A. O tricolor das Laranjeiras venceu apenas um dos últimos 7 jogos como mandante pela Série A. 1 vitória, 4 empates e 2 derrotas. O São Paulo, por sua vez, defende uma invencibilidade de 3 jogos seguidos contra o Fluminense, 2 vitórias e 1 empate. E o São Paulo venceu apenas 3 dos 9 jogos como visitante pela Série A. Foram 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Muito bem, vamos repassar a programação do concurso 954 para você. Lembrando que o prêmio é de R$500 mil, prêmio acumulado. Vamos aos jogos. Jogo 1, Palmeiras e Flamengo. Jogo 2, Atalanta e Fiorentina.
Jogo 3, América Mineiro e Atlético. Jogo 4, Mônaco e Olympique de Marselha. Jogo 5, Sampaio Corrêa e Operário Ferroviário. Jogo 6, Sporting Lisboa e Porto. Jogo 7, Juventude Cuiabá. Jogo 8, CRB e Goiás. Jogo 9, Santos e Bahia. Jogo 10, Grêmio e Ceará. Jogo 11, Milan e Lazio. Jogo 12, Fortaleza e Atlético Mineiro. Jogo 13, Atlético Goianiense e Corinthians. E jogo 14, Fluminense e São Paulo. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você possa chegar ao objetivo de acertar os resultados dos 14 jogos. Um recado rápido para você que gosta do Lotecando e acompanha o nosso programa. Vai rolar uma enquete no nosso YouTube perguntando qual o horário que você prefere acompanhar o nosso programa. Vai ter lá duas opções, 11 da manhã ou 7 da noite, mas o dia vai permanecer o mesmo, quinta-feira. Então participe da nossa enquete e ajude a fazer o Lotecando com a Antena Esportiva. Estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo sempre o carinho da sua audiência. Comente no nosso YouTube, também no nosso Facebook, para você ganhar um alô no próximo programa. O Lotecando volta na próxima quinta-feira aqui no som da Antena Esportiva. Deixa eu só conferir se vai ter algum jogo na quinta-feira, porque se tiver alguma partida, o Lotecando passa para o horário das 11 da manhã. Deixa eu só dar uma conferida aqui rápida no nosso calendário. Não vai ter. Não, vai ter sim. CRB e Vasco da Gama. Na próxima quinta-feira. Então, o Lotecando na quinta-feira, dia 16, será às 11 horas da manhã. Então, coloque o seu despertador para ativar 11 horas da manhã o nosso programa na próxima quinta-feira. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente, diga não à violência contra a mulher, todos juntos contra o feminicídio. Até a próxima, galera! Fui! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.